Oi pessoal, bom, eu vou fazer com vocês aqui o processo de criar a primeira atividade, que é o sistema solar simplificado. Para fazer esse sistema solar simplificado, eu vou ter que desenhar 3 elementos, cada um deles num objeto do tipo Greasy Pencil, tá? Eu vou começar aqui fazendo o desenho do Sol, e para o Sol eu vou querer que ele tenha a cor mais alaranjada. E um contorno preto. Vamos ver como é que ele fica. Acho que a cor pode ficar até um pouquinho mais vibrante. Então eu venho aqui e vou trazer ele mais para fora, né? Então, por exemplo, esse é o Sol. Terminei de desenhar o Sol. Eu venho aqui em Object Mode, porque eu tenho que mudar, né, de objeto, criar um objeto novo. Então vou marcar aqui, ó, no meu outline eu cliquei 2 vezes e agora eu estou renomeando. Esse é o Sol. Venho em adicionar Greasy Pencil e vou criar um stroke. Acho que o stroke, se eu não me engano, ele já vem com alguns materiais aplicados, tá? Venho no Edit Mode, seleciono todos os pontos, tecla A no teclado seleciona tudo, tecla X apaga, venho para o Draw Mode, vou desenhar a Terra. A Terra está aqui no Path e eu quero material... tá. Bom, vamos usar esse aqui como material. Eu quero um stroke com cor preta e a cor da Terra vai estar mais pro azul. Aí vocês podem fazer um desenho um pouco mais caprichado que o meu eu vou fazer mais simplesinho. E agora eu vou fazer... Bom, a Terra está desenhada aqui, tá vendo que o nome está stroke? Clico 2 vezes e mudo para Terra. Saio de Draw Mode, vou para Object Mode, adiciono outro Greasy Pencil. Dessa vez vou fazer um blank só para mostrar a diferença. Vê que ele não tem nenhum traço, vem vazio, mas também vem sem material, né? Vem com menos materiais. Bom, então eu venho aqui no Draw Mode, vou modificar esse material para ter algum tipo de preenchimento. A lua vai ser um cinza meio azulado aqui. Pronto. Confiro para ver se está tudo funcionando. Parece que tem... Deixa eu ver se está funcionando aqui. Eu não sei o porquê não pegou o preenchimento da lua. O fill color está marcado, mas a transparência está no máximo, tá? Então tem que mexer aqui na transparência dele, porque o alfa está em 100%. E pronto. Com isso aqui eu já posso vir aqui e fazer um desenho. Talvez diminuir um pouco aqui para o raio, né, da ferramenta para 0.15. Ficou muito pequeno. 0.2. Muito pequeno ainda. Eu acho que eu coloquei zeros a mais aqui. Ficou um pouco melhor. Então tá, eu tenho esses 3 elementos aqui. Vamos lá e vou pro Object Mode, vou dar um nome aqui de Lua, e daí eu tenho os 3 elementos. Antes de começar a fazer as alterações que eu preciso para montar as cadeias de hierarquia, uma coisa importante é notar o seguinte, ó, todos esses 3 objetos têm o ponto de início dele, o ponto de origem, né, onde ele vai aplicar a rotação, sempre aqui meio que no centro do universo, né? Você vai ver que todos eles têm esse pontinho laranja aqui. Na realidade, ó, se eu começar a rotacionar, você está vendo que ele rotaciona em relação a isso e não em relação ao centro da própria objeto. Então eu vou ter que fazer uma pequena alteração em cada um deles para que esse pontinho laranja fique no meio deles. Então, por exemplo, com a Terra selecionada, o pontinho laranja tem que ficar aqui no meio da Terra.
Para isso, eu vou vir aqui em Object, Set Origin, Origin to 3D Curves. Desculpa, to Geometry, é mais fácil, tem menos passos. Então, ele traz o pontinho laranja para o meio da Terra. Vou fazer a mesma coisa com a Lua. Tá vendo que o pontinho laranja está aqui dentro do Sol? Object, Set Origin, Origin to Geometry. O pontinho laranja vem para dentro da Lua. E a mesma coisa eu vou fazer com o Sol, porque senão ele vai rodar meio torto, fora do centro, né? Então, Set Origin, Origin to Geometry. Ok. Então, agora eu tenho esses 3 objetos, né? Sei que está correto, porque ó, se eu apertar a rotação agora, ele não vai rotacionar a partir do Sol. Agora, o que eu tenho que fazer é montar uma cadeia de hierarquia. Essa cadeia de hierarquia, gente, significa o seguinte: eu quero que a rotação que eu vou aplicar na Terra mexa na rotação da Lua, tá? Para isso, eu tenho que selecionar. Então, a rotação da Terra comanda a rotação da Lua. A Terra comanda a Lua. Então, eu seleciono quem é o comandado, a Lua, e Shift, mantendo Shift apertado no teclado, clico na Terra. Tá? Com isso, eu vou ter selecionado os dois ao mesmo tempo, só que o último objeto selecionado é o objeto que comanda a relação, tá? Então, o que vai acontecer? Agora eu vou utilizar um comando chamado parenting, tá? Para acessar o parenting, você pode vir tanto por object e aqui procurar parent e object, tá? Essa é uma opção. Ou apertar Ctrl P no teclado, né? Mesmo atalho que você usaria para fazer uma impressão, por exemplo, e clicar na primeira opção, que é o object. Vocês vão notar o seguinte: criou-se uma linha tracejada do primeiro para o segundo, tá? Então, agora, o que acontece? Se eu mexo a Lua, a Terra fica paradinha, você vê que a linhazinha, o tracejado, ele muda para acompanhar isso. Mas se eu mexo a Terra, a Lua mexe junto, tá? Então a gente disse que criou uma relação de parentesco. Por quê? A Lua virou filha da Terra, e aonde a Terra vai, a Lua vai atrás, tá? Essa é a ideia. Vocês vão notar aqui, ó, que antes eu tinha 3 objetos. Posso até dar um Ctrl Z aqui para chamar a atenção de vocês para isso. Ó, eu tenho 3 objetos, eu tenho Terra e Lua. Mas seleciono a Lua, Shift seleciona a Terra, Ctrl P de pato, clico em Object e pronto, tá? Você vai notar aqui, ó, que a Terra agora contém o elemento Lua, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa em relação ao Sol. Seleciono a Terra, Shift, clico no Sol, Ctrl P no teclado, Object. Então agora, toda vez que eu mexer o Sol, eu mexo toda a cadeia que está relacionada com ele, tá? Bom, agora eu vou fazer uma animação de interpolação. Lembrando, se eu vou trabalhar com animação de interpolação, eu tenho que mudar aqui do Greasy Pencil para Dope Sheet, porque senão eu não vou ver vou ver os keyframes do Dope Sheet e não da minha animação de interpolação, tá? Então vou fechar isso tudo aqui para ficar mais fácil. Não tem um primeiro keyframe de animação, tá? Preciso criar um primeiro keyframe de animação, então seleciono o Sol e posso vir aqui, ó, e simplesmente mexer um pouquinho com ele. Vocês vão notar que aqui embaixo ele criou um keyframe. Se eu clicar nessa flechinha, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, Action, Object Transforms, e surgiu aqui, ó, esse X, Y e Z Euler Rotation, tá? Eu mexi aqui nesse eixo Y, tá? Então foi o verdinho que eu rotacionei. E ele deu uma rotação aqui de menos 1.6. Esse é um número... para esse exercício em particular, eu prefiro fazer digitando um número, e nesse caso é um número 0 aqui, tá? Só porque eu quero fazer um looping, tá? Mas de modo geral eu não me preocupo muito em ficar editando esses números que estão aqui, tá, gente? Isso daqui é só porque esse exercício em particular fica melhor fazendo dessa forma. Vou rodar aqui até o 120 e vou fazer a Terra o Sol rodar uma volta inteira, então a Terra vai dar uma volta em torno do Sol também, porque ela tem um filho, né? E aqui vocês vão notar o seguinte, ó, o número é menos 360. Eu vou, de novo, né? Não mexo com números, mas nesse caso faz sentido, porque eu quero um looping perfeito.
E para ter um looping perfeito, olha, eu estou aqui no frame 120. Então eu tenho que matar a minha animação um frame antes do meu último keyframe para ele poder loopar corretamente. Então eu vou marcar aqui 119. E agora eu tenho a minha animação que loopa, né? Só que ela tem um detalhe. Você vê que ela tem uma aceleração e desaceleração. Ele começa devagar, acelera, e quando vai chegando no final ele desacelera. Isso acontece por quê? Porque eu estou mexendo com uma curva, né? A curva padrão do Blender vai criar, quer ver, View, Frame All, né? Para a gente ver a curva inteira. Ele vai criar essa desaceleração, ele começa parado, vai acelerando, então a curva fica mais íngreme, e daí aqui embaixo ele vai desacelerando, então a curva fica mais horizontal, né? Para acabar com esse problema e ter uma animação contínua, seleciono todos os keyframes, aperto V no teclado e Vector. Então ele fica uma linha reta, quer dizer que a velocidade é constante. Tá? E agora eu posso fazer a minha animação da Terra girando, para a Lua poder girar junto com ela, tá? Então clico na Terra, venho aqui no frame 0, ou frame 1, tanto faz, ou sei lá, né? De novo, como eu quero um loop perfeito, eu vou vir aqui no Dope Sheet, abrir aqui o Terra Action, vi que aqui ele está em menos 1,41, eu quero 0, fica mais fácil. Vou até o frame 120 e aqui ele tem que ter feito uma rotação completa, então pelo menos 360 graus. E pronto, né? A gente tem aí uma animaçãozinha da Terra rodando em torno do Sol e a Lua rodando em torno da Terra, tá? Vocês vão notar aqui que tem um pequeno detalhe, que é o caso de que a Lua acaba saindo para fora da tela aqui embaixo, tá? Caso vocês queiram ajustar isso, o jeito mais simples é ajustando a câmera. Só que eu faço uma recomendação aqui para vocês. Ajustar a câmera num primeiro momento, depois eu vou dar mais instrumentos para vocês fazerem isso. Mas no primeiro momento, só toma cuidado com uma coisa. Tá vendo esse botão aqui embaixo, que tá azul com vermelhinho? Isso é o Auto Key. Significa que qualquer alteração que eu fizer na cena, ele vai criar uma animação. Então, se eu chegar aqui e alterar a posição da minha câmera, e daí você pode perguntar assim, bom, como é que eu altero a posição da minha câmera? Vocês podem selecionar a câmera aqui, ó, clica aqui no Outliner mesmo, e você pode, clicando nesse Object aqui, vocês vão ver que a câmera tem uma posição Y, tá? Você pode só mudar a posição dessa posição Y, a cena vai afastar e atrasar. Tem jeitos mais fáceis, tá? Eu vou apresentar isso para vocês durante o decorrer do curso, tá? Mas notem o seguinte. Ah, tá. Ele acabou não criando nenhum keyframe, por sorte. Bom, então tá ótimo, melhor assim, tá? E isso já resolve um bocado a nossa situação. Vou mudar aqui um pouquinho a posição X para centralizar mais fácil. A posição Z para ficar mais dentro da tela. Pronto, tá? Esse é o resultado final. Agora é só mandar renderizar, tá? Pessoal, dúvidas vão aparecer com algumas, é claro, né? E daí a gente vai tirando durante as aulas, tá? Mas tentem copiar o exercício, pelo menos, né? E daí depois pensar o porquê, os passos que vocês tomaram. Isso vai ajudar vocês a realizar esse exercício e entender como é que funciona o parenting, tá? É isso aí, gente. Até mais.